Davi, um homem segundo o coração de Deus, faz uma oração tremenda em seus tempos de guerra. É a oração do Salmo 60. É interessante porque nessa oração há um clamor, primeiro, porque ele fala sobre o abandono de Deus, a forma como Deus tratou do povo e trata do povo, mas há um clamor, há uma busca de Davi, do rei Davi, pela presença de Deus, pela ação de Deus e pelo cuidado de Deus para que eles possam vencer as guerras. E Davi vence as guerras. E Davi avança nas suas conquistas. Ele conquistou todas as terras que Deus colocou no coração dele. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. E essa frase, essa palavra, não foi uma palavra do autor que escreveu, de alguém que escreveu, não. Foi o próprio Deus quem falou. Encontrei um homem segundo o meu coração. E Davi é esse homem segundo o coração de Deus. Como que nós podemos fazer para ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Eu entendo que a primeira coisa que nós precisamos ser é honestos conosco, honestos com Deus, no que tange a nós, nossos sentimentos, nossas emoções, nossas mazelas, nossas dores, nossas alegrias. Não tentar esconder aquilo que é impossível esconder, mas que muitas vezes nós julgamos ou achamos ser possível esconder de Deus. Ou então jogar naquela conta do Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece todas as coisas. Às vezes, expor para Deus as nossas dores, os nossos medos, as nossas mazelas, é importante, porque não é porque Deus não conhece, porque nós estamos nos conhecendo e aprendendo a não fugir dos nossos recalques, das nossas frustrações, da nossa pequenez. E essa é uma declaração também diante do Senhor, do quanto nós precisamos dele. Davi, na guerra, não é, que ele lutou contra os arameus na Mesopotâmia, também quando Joabe, regressando, derrotou os 12.000 ali em Edom, e tantas outras coisas que aconteceram nessa época. Mas o Salmos termina com algo muito importante. Davi diz o seguinte no versículo 11: dá-nos a tua ajuda contra o inimigo. Dá-nos a tua ajuda contra o inimigo, porquanto inútil é o auxílio dos homens. Olha que palavra forte. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam na força do seu braço. Mas nós devemos confiar no Senhor, fazer menção do nome do Senhor, não somente nas nossas guerras internas, não somente nas nossas guerras da nossa alma, da nossa luta contra nós mesmos, porque nós temos 3 grandes inimigos e o pior de todos esses, para mim, não é nem Satanás, porque já é um derrotado, nem é o mundo, porque nós já vencemos o mundo, como o Senhor Jesus nos declara, que nele, né, e João escreve que nós já vencemos tanto o maligno quanto o mundo, mas o pior inimigo sou eu. É muito difícil eu me vencer, é muito difícil eu dizer não para mim mesmo, é muito difícil eu me autoconhecer e dizer, olha, essa parte da minha natureza eu tenho que matar, eu tenho que esquecer, essa parte da minha natureza eu preciso enterrar, eu preciso lançar na cruz, viver como Paulo declarou, faça morrer, pois, a sua natureza terrena. Às vezes, a gente trava uma batalha tão grande contra o diabo que já está derrotado. A gente trava uma batalha tão grande contra o mundo que pela fé nós já vencemos o mundo, mas a gente não trava uma batalha contra a nossa natureza porque nós achamos que ela é fácil. Mas vencer a nossa natureza não é uma batalha fácil, não é uma guerra fácil. Talvez seja a guerra mais renhida que eu e você enfrentamos diariamente. Pior do que os inimigos que se levantam é o inimigo interno, é o inimigo da alma, é o inimigo da carne, é o inimigo que tenta nos afastar
da presença de Deus. E Davi diz, é inútil confiar na força ou no auxílio dos homens. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas podem ouvir nosso choro, e isso é importante. Elas podem ouvir o nosso grito, e isso é importante. Elas podem nos afagar com um abraço, e isso é importante. Mas a cura vem de Deus. E olha só o que diz o versículo 12. Só com Deus conquistaremos a vitória, pois é Ele quem destrói todos os nossos adversários. Óbvio que Davi estava falando de homens, de guerra, não é, de guerra física, de luta de homem corpo a corpo, com espada, não é, com as armas. Mas eu estou falando, desculpa, e me permita essa aplicação, eu estou falando da sua guerra interior. Eu estou falando da sua guerra interior. Eu estou falando desse ringue que você está e que pode durar, e dura desde o dia em que você toma consciência da sua vida na terra até o dia em que você parte. É uma guerra em que você vence uma batalha e perde outra. Mas há batalhas em que você está lutando há tanto tempo e até hoje não conseguiu vencer. E muitas vezes, amados, essa batalha é tão forte que ela ceifa a nossa vida antes do tempo. Leva pessoas a uma morte precoce, leva pessoas a uma morte temporânea, ou seja, uma morte fora de época, a uma morte fora do plano e do projeto de Deus, porque nós cedemos a essa batalha, porque nós não resistimos. Há pessoas que se suicidam, há pessoas, sabe, que entram no vício das drogas, porque a guerra interna é tão grande, tão poderosa, que ele não tem armas, porque ele tenta confiar nos homens, na força do braço dele. Mas a Bíblia diz, só com Deus nós vamos conquistar a vitória, pois é Ele quem destrói todos os nossos adversários. Há um adversário dentro de você, e é você mesmo. Olhe no espelho, você vai ver esse adversário. Não é Satanás, porque ele já está vencido. Ele já foi vencido na cruz. Ele é um inimigo derrotado no nome de Jesus. Olhe para o mundo. João diz que é a nossa fé quem vence o mundo, é não amar o mundo. Mas olhe para você. Nós declaramos muito, estamos crucificados com Cristo, nós já morremos, mas nós precisamos ter consciência de que existe uma natureza pecaminosa que insiste em bradar dentro de nós. Esse é um adversário que temos que vencer todos os dias. Como é que você está lutando contra esse adversário? Como é que você está lutando contra os desejos mais carnais dentro de você? Como que você está vencendo isso? Às vezes, amados, as batalhas da vida que nós perdemos é resultado das batalhas internas que nós não conseguimos vencer. As suas vitórias externas têm a ver com as vitórias internas. E as suas derrotas externas têm a ver com as suas derrotas internas. Portanto, Deus é a razão. Olha, dá-nos a tua ajuda contra o nosso inimigo, porquanto inútil é o auxílio dos homens. Numa guerra física, homens podem nos ajudar, mas numa guerra espiritual, homens não podem nos ajudar. Só Deus, só com Deus conquistaremos a vitória, pois é Ele quem destrói todos os nossos adversários. Que você, meu querido, que você, minha querida, tenha isso no seu espírito, no seu coração. Você pode vencer com Deus, não na força do seu braço, não com os homens à sua volta, mas com aquele que morreu e ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai e deu a você o Espírito Santo que habita. Nós somos e nós podemos vencer, porque somos mais do que vencedores. Nem a morte, nem a vida, nem a luta, nem a guerra, nem a doença, nem a enfermidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas às vezes nós somos o nosso pior inimigo. Alguém sabiamente escreveu que o homem é o lobo do próprio homem. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu estou crucificado com Cristo e o Espírito habita em mim como habita em você. Então, não tem lobo aqui. Aqui tem ovelha obediente ao Eterno. Alimente essa ovelha. Alimente essa ovelha, que o lobo vai morrer de fome e você vai viver o que Deus tem para você. É no meio da guerra que nós temos que orar.
É no meio da guerra que nós temos que clamar e suplicar a Deus, em nome de Jesus. Me deixe orar por você, vitorioso. Paizinho amado, em nome de Jesus, eu quero te glorificar e magnificar o nome do Senhor. Porque o Senhor é o Deus da nossa vitória, o Senhor é o Deus que nos dá vida e vida com abundância. O Senhor, através do teu Filho Jesus, nos conduz a isso. Nós não confiamos no nosso braço, nem confiamos na força do homem. Nós fazemos menção e nós confiamos no Senhor e no nome poderoso do teu Filho Jesus Cristo. Pai, as nossas guerras internas, as nossas lutas interiores, são lutas, ó Pai amado, que já estão declaradas a derrota dos nossos inimigos e do inimigo chamado esta alma que grita e que clama querendo nos conduzir ao pecado. Nós repreendemos, nós rejeitamos, nós dizemos não a Satanás, resistindo a Satanás e nos sujeitando ao Senhor. Nós resistimos sim, ó Pai amado, e também dizemos não ao mundo, não amando o mundo e nem as coisas que no mundo há, mas amando o Senhor. E nós declaramos, Papai amado, que estamos crucificados com Cristo, que a nossa nova natureza está fortalecida no Espírito do Senhor e que a nossa vida é uma vida de vitória, uma vida vitoriosa. Eu declaro isso sobre a vida do meu irmão, sobre a semana dele, dela. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, e eu profetizo que este homem, que essa mulher, eles são vitoriosos, porque foi conquistada esta vitória na cruz, e nós declaramos isso. Não sei qual é o tamanho da guerra, não sei qual é o tamanho da luta interna nem externa, mas eu sei que o Senhor cessa a guerra e levanta ela em vitória, porque Jeová Nissi, o Senhor, é a nossa bandeira. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Nós declaramos isso em o nome de Jesus. Vitorioso, vitoriosa, Deus abençoe vocês.